Olá, dando continuidade à nossa trilogia, viver o passado, viver o futuro, agora vamos viver o presente. Então, vamos trabalhar a trilogia pós-ocupado, pré-ocupado e agora o tempo certo, viver o presente. Aí tem uma passagem do Evangelho, capítulo 17, e tem 5. Aquele que semeia saiu a semear. E, enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100, ou 60, ou 30 por um. Então, na vida, não existe antecipação nem adiamento. Existe o tempo certo, o tempo propício para cada coisa. A gente recebe crescimento, recebe semente para o crescimento espiritual. A todo momento a gente está recebendo estímulo, mas constantemente nós recebemos ideias de progresso, ideias de desenvolvimento, mas cada indivíduo vai absorver no momento. Nem todo mundo tem o mesmo momento de absorção, tem o mesmo momento de entendimento. Cada um de nós tem um momento diferente. Possibilidades todos temos, habilidades também temos, mas é um ponto de cada um, é o momento de cada um. E aí a natureza nos presenteia com essa diversidade incontável de sementes, que geram quantas coisas diferentes. As flores todas que nos encantam, as pessoas todas diferentes que vão nos fascinando. Olha a loura, olha a morena, olha a negra. Enfim, a gente vai vendo todos os tipos à nossa volta. Baixos, altos, gordos, magros. Certamente a gente não pode depreciar as coisas que estão à nossa volta. Apenas por quê? Porque eu começo a ver defeitos? Não. Cada um tem o seu valor. Cada coisa desabrocha em um momento. Você não vê nas árvores? As árvores não dão as flores todas ao mesmo tempo. Cada uma vai desabrochando no momento. As criaturas humanas também. Cada uma vai desabrochando no momento. E não poderíamos comparar com a natureza toda. Por quê? Porque germinar, crescer e florir nas árvores funciona naturalmente. Mas o ser humano não. O ser humano tem que buscar. Ele depende dele, segundo a natureza, do ritmo dele, que não é o ritmo das flores, nem dos pássaros, nem dos animais. É o nosso ritmo. Agora, se eu tenho consentimento para crescer, se eu olho para mim e me dou permissão para crescer, eu estou aproveitando todas as sementes que passam na minha vida. E é isso que Jesus nos traz. Cada um a seu tempo. A nossa ansiedade faz com que, muitas vezes, a gente retire frutos de árvores que ainda não estão maduros. E, muitas vezes, eu quero também, na minha vida, passar por situações que eu ainda não estou com amadurecimento de passar. Mas eu quero aquilo ali. Eu não me aprimoro, mas quero ter aquilo na minha vida. E aí, não adianta isso. Porque a sementinha só vai dar quando tem terra fértil. Os conhecimentos só vão desabrochar quando você tiver com terra fértil para receber a semente e desabrochar. E do que você desabrocha, você passa a semente também para outros canteiros. Por isso precisa também olhar se os canteiros que a gente está jogando a nossa sementinha, se estão férteis ou não. Se a terra for fértil, todos vão aceitar e vão compreender aquilo que você está passando.
mas muitas vezes ainda não são férteis as pessoas para receber. E Jesus sabia disso. Por isso, ele respeitou a individualidade de cada um que estava ouvindo a ele. E falou, nem todos têm ouvido para ouvir. E disse aos profetas todos que estavam levando a boa nova, não jogue pérolas aos porcos. Porque nem todas as pessoas iam dar entendimento. Quando você não tem um caule profundo, quando você não tem um caule robusto, você não tem uma raiz afincada, a árvore não vai crescer, vai ter bloqueio. É exatamente o que acontece conosco. Se nós não temos uma profundidade para entendimento, aqueles entendimentos vão devagarinho chegando à nossa consciência, mas vão ter bloqueios. Há bloqueios intelectuais, há bloqueios emocionais, para nós recebermos a verdade da vida. Por isso, não precisamos se preocupar com o que está lá na frente, e nem ficar preocupado porque atrás eu deixei ainda a desejar, que não estava no tempo. Mas hoje, se você quiser, reveja aquele ensinamento que você hoje pode conseguir dar fruto na sua vida, que é o passo de cada vez. E aí as ideias sociais que vão trazendo, permeando a nossa circunstância, muitas vezes, acabam prejudicando a nossa vida. Porque, como eu acho que não tenho entendimento, eu vou atrás da ideia do outro. E isso acaba fazendo com que as nossas mentalidades fiquem presas. Em vez de permear, elas se tornam impermeáveis. Não chega nada à nossa consciência. Eu fico ouvindo as ideias sociais. E aí, os indivíduos não ficam pensando por si mesmos. Acabam sempre caindo nos domínios das normas e regras do ambiente social. Não têm autonomia. E não podem viver o presente como um todo, profundamente. Deixam passar coisas importantíssimas. Por quê? Porque vivem nessa frustração grupal. E frustra o nosso crescimento, frustra a nossa sabedoria, frustra nosso propósito. E Jesus combateu esses espinhos de opressão. Jesus combateu a opressão externa em cima dos indivíduos. Não. Cada um tem que observar o seu caminho. Cada espírito, cada criatura tem sua época de florescer. Se caíram em boa terra, ótimo, o solo está fértil, daqui a pouco estão florescendo. Mas nem todos têm ainda a terra fértil. Muitos temos entendimento, temos competência, temos habilidade, mas nem todos. Nem todos desenvolveram esses patrimônios de entendimento e de compreensão. Agora, no momento em que eu também não quero me prender a nada, absorver nada, eu me fecho e depois vou ficar culpada lá na frente porque não aprendi nada. E aí, o que acontece? A consciência, ela vai ficar lá. Ela vai ficar lá martelando. A consciência tem que estar desperta. Ela tem que despertar para esse amadurecimento psicológico que é natural do ser humano. Todo mundo vai amadurecer, mais cedo ou mais tarde. Cada um no seu tempo. Mas eu preciso dessa receptividade. Será que você está receptiva às coisas que estão ao seu redor? Para absorver, para ir digerindo, para ir alimentando a sua consciência e poder amanhã ter apoio na sua vida. Poder amanhã realmente viver nessa diversidade humana
vai chegar um ponto que vai haver esse nivelamento psicológico, que os mundos felizes são aqueles espíritos que já estão integrados com todas as raízes que tiveram durante todas as encarnações. Então, a jornada é esperar o tempo certo. Esperar com paciência, em silêncio. Vai chegar a hora que você vai receber aquilo que você precisa. Mas não desperdice o seu pensamento com pré-ocupação ou com pós-ocupação. Não desperdice com situações que não te dizem respeito. Não desperdice esse movimento, essa sua competência, essa sua habilidade com coisas que não te dizem respeito. Então, crescimento leva a fartura, mas para isso tem que ter colheita. E para ter colheita tem que ter semeadura em terra fértil. Depende de quê? Quando você olha para uma plantação, ele precisa de sol, ele precisa de chuva. O ser humano também. O ser humano também precisa da chuva da determinação. Essa chuva da determinação, em solo generoso, faz com que toda a semeadura que houve na nossa vida brote. Mais cedo ou mais tarde, vai brotar. Como você está semeando a sua vida? Como você está permitindo que essa chuva de determinação faça alimentar essa semeadura na sua vida? Ou está lá, parado no passado, aprisionado, choramingando o que perdeu ou deixou de perder? Ou vai ficar lá no futuro, querendo saber o que tem atrás da porta? Vai chegar lá, você vai abrir a porta para ver o que tem por trás. Mas o seu caminho tem que chegar até lá. Se o caminho é difícil, ótimo, você vai crescer. Se o caminho é difícil, é porque você precisa de mais determinação para chegar a esse crescimento. Não perca esse movimento. Tenha gratidão por tudo que está recebendo hoje, porque é hoje que é o plantio para a nossa qualidade de vida.